Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Eu quero, neste momento, compartilhar a palavra do Senhor que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler dois versículos apenas, o versículo 13 e o versículo 14, que diz assim, o versículo 13: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. O 14: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Amém, amados? Então, esses dois versículos, nós podemos observar que nós estamos presenciando aqui duas ações do Espírito de Deus. É o Espírito Santo, que naquela época era conhecido como o Espírito de Deus, quem dava sabedoria, quem dava unção, quem dava autoridade para o rei, de Israel, o rei escolhido pelo Senhor. Então, trazendo aqui para a nossa realidade, trazendo aqui para a igreja, nós podemos observar aqui, meus amados irmãos, que são duas igrejas. Essa ação do Espírito Santo está representando duas igrejas. Eu quero salientar para os irmãos que quando nós falamos em igreja, não estamos falando em placa de dominação, Não estamos falando da Igreja Universal, da Assembleia de Deus, de Evangelho quadrangular, nada disso. Nós estamos falando de igreja, nós como homens, como pessoas, como servos de Deus. Porque hoje o Espírito de Deus, ele habita em nós, ele não habita no templo. Então, quando olhamos aqui, para esses dois versículos, versículo 13 e versículo 14, está representando para nós duas igrejas. Pastor, são israelitas os dois homens? Sim, são israelitas. São da descendência de Abraão? Sim, descendência de Abraão. Ambos, foram homens importantes em Israel. Mas vamos ver por que aconteceu isso aqui. O que é que está acontecendo? O que foi que o Espírito Santo, o que foi que Deus fez aqui para retirar o espírito de um e colocar sobre a vida do outro? Prestemos bastante atenção. Primeiro é a santidade, a santificação. Se nós pegarmos a história de Saul, nós vamos entender que ele vai reinar por 40 anos em Israel. Foi o primeiro rei, foi escolhido por Deus. Muitas pessoas dizem que Saul foi o povo que escolheu. Não, negativo. Quem escolheu Saul foi o Senhor deu o melhor para Israel. Era um homem belo, filho de Quis, um homem bem visto, era um jovem valente. E o Senhor deu como rei, porque o povo queria um rei. Mas o contexto vai dizer que apenas 2 anos dos 40 anos que ele foi rei em Israel, apenas 2 anos ele vai fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Ele vai oferecer sacrifícios, você vai ver que ele vai se envolver com feitiçarias, você vai ver que ele não dá atenção para a Arca da Aliança, ele não procura se aproximar de Deus. Amados, e quando isto acontece, certamente que a queda do homem é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, o homem vai cair. Mais cedo ou mais tarde ele vai sofrer as consequências dos seus atos. Trazendo aqui para a realidade, queridos, tem muitas pessoas, muitos presidentes na frente de convenções, tem muitos pastores, tem muitos homens que na presença da igreja são importantes, mas não tem mais o Espírito de Deus. Há muito tempo perderam o temor a Deus. Há muito tempo o Espírito já se retirou deles.
Eles pensam que o cargo, né? Eles pensam que o seu status diante do povo os fará superior aos demais. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós sabemos que na presença de Deus todos nós somos iguais. Não há diferença nenhuma. Você vai ver que este homem Saul, ele é escolhido pelo Senhor, porém, ele vai perder o Espírito de Deus. Ele vai perder por causa da sua desobediência. Portanto, é uma igreja velha, é uma igreja antiga, que não tem mais o Espírito de Deus. Ah, mas eu sou o líder, eu sou o presidente, eu sou o presidente do campo. Tem muitas lideranças que já perderam o Espírito Santo de Deus há tempos e ainda não perceberam. Tem muitas lideranças que preferiram colocar a sua cabeça no lugar da cabeça de Cristo. Tem muitas lideranças que preferiram adorar o dinheiro, né? Do que venerar o próprio Deus. Tem muitas lideranças que não têm mais amor, não têm compaixão para com o próximo. Tem muitas lideranças que fazem acepção de pessoas dentro da casa de Deus. Tem muitas lideranças que maltratam os irmãozinhos, escravizam os irmãozinhos, pegam as ovelhas do Senhor, tiram a gordura, tiram a lã, colocam de lado, porque, amados, não tem mais o Espírito de Deus. Saul não tinha entendido ainda que o povo que ele estava representando havia um rei supremo acima dele, que era o próprio Deus. Ele era o verdadeiro rei de Israel. Era o próprio Deus. O povo queria um rei. Deus deu Saul, mas o verdadeiro rei era o próprio Deus. E não houve esse reconhecimento por parte de Saul. Então, representa a igreja velha. É impressionante, queridos, como na atualidade nós nos deparamos com essas situações. É impressionante como na atualidade nós estamos vendo muitas coisas acontecerem, né? Porque o Espírito de Deus já não está no comando de muitas denominações. O Espírito Santo do Senhor já saiu da vida de muitos homens. Só querem dinheiro, 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 enriquecer, enriquecer. Amados, nós não vamos levar nada deste mundo. O caixão aonde irão colocar-nos depois da nossa morte, não vai dar para levar o império que muitos homens estão construindo aí. Não vai dar para levar absolutamente nada. Então, é hora de meditarmos nesta palavra. Do outro lado, no versículo 13, você vai ver que vai iniciar aqui a história de um jovem chamado Davi, o que representa aqui para nós, né, a igreja nova. Alguém que foi chamado por Deus. Alguém que foi escolhido por Deus. Você vai ver que a história de Davi é interessante, né? E tem muito a ver com a vida de muitos irmãos. De muitos irmãos que, inclusive, devem estar nos escutando agora. Que a história de Davi é interessante porque quando Deus o escolhe para ser rei sobre Israel, ele não vai imediatamente sentar no trono de Israel. Davi, filho de Jessé, estava lá no campo cuidando das suas poucas ovelhas, das ovelhas do seu pai, quando o Senhor ele manda o profeta Samuel ir na casa de Jessé ungir um dos seus filhos como rei em Israel. Lá vai Samuel para a casa de Jessé, né, com o seu chifre cheio de azeite, que era costume dos profetas, dos sacerdotes. E quando ele chega na casa de Jessé, né, os irmãos de Davi vão ser apresentados, vão passar na frente ali dos sacerdotes. Passa Eliabe, passa Abinadab, passa Simeia, passa Radaí, passa Ozem, passa Natanael, e nenhum deles foi escolhido.
Interessante que o primeiro, quando passa Eliabe, que era o primogênito de Jessé, você vai ver que por pouco o profeta ele não é enganado, o sacerdote não é enganado. Porque ele jurava que Eliabe era o rei de Israel por causa da sua presença, né, da sua estatura. Certamente era um homem belo. Mas o Senhor diz assim: olha, Samuel, eu não vejo como os homens veem, eu olho para o coração. Então aqueles homens que passaram ali, nenhum, absolutamente nenhum, foi o escolhido. Porque o escolhido não estava ali presente. Intrigado, ele pergunta para Jessé: mas não tem mais ninguém? Ah, tem um, mas fica lá no campo, né? Aquele lá não faz falta, manda chamar. E quando Davi chega, o contexto histórico vai dizer que ele tinha ali 13 anos. Alguns historiadores afirmam isso. E era justamente Davi o escolhido. Era justamente Davi o escolhido para ser o novo rei de Israel. E você vai ver que ele vai receber a unção. Você vai ver que ele vai receber o óleo sobre a sua cabeça. E a palavra diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Você vai ver que agora Deus está levantando, amados. Está levantando alguém que era desconhecido. Você vai ver que agora o Senhor está levantando alguém que ninguém dava valor, até mesmo dentro da sua família, não tinha reconhecimento. Dentro da sua família, ninguém olhava para Davi como rei. O Senhor está falando hoje, está falando comigo, está falando contigo. Não importa como a sociedade te vê, te olha, te observa, te julga. O importante é como Deus te olha. Porque se Ele tiver um projeto na tua vida, meu irmão, minha irmã, ninguém poderá parar o agir de Deus. Ninguém poderá segurar a mão do Senhor e dizer: não abençoa este, que este aqui não é merecedor. Ninguém poderá fazer isso. Você vai ver que agora este homem ele vai se tornar a igreja nova. É jovem, mas tem o Espírito de Deus. Enquanto aquele Saul, que já era um homem já maduro, bem mais avançado em idade do que Davi, já não tem o Espírito Santo. Continua sendo rei, mas não tem o Espírito Santo. Mas o futuro rei, ele está cheio do Espírito Santo de Deus, está cheio de sabedoria. Você vai ver que agora, um pouco tempo depois, Davi vai mostrar para Israel que Deus é na sua vida. Aquele que tem o Espírito de Deus, mesmo pequeno, você vai ver que ele vai enfrentar um gigante chamado Golias, enquanto aquele que era rei se acovardou diante de Golias, foi humilhado por 40 dias. Então você vai ver que Davi, o pequeno, ele vai vencer Golias, ele vai matar Golias. Você vai ver que Davi é levado para o palácio. Saul ainda ali tenta, de alguma forma, conviver em harmonia com Davi, mas não vai conseguir, meus irmãos, porque quem não tem o Espírito Santo vai sentir ciúmes da unção daquele que tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo vai sentir inveja daquele que tem o Espírito Santo. Você vai ver que tudo que Davi fazia incomodava Saul. Saul criava situações para ver se Davi perdia a vida na peleja. Teve certa vez que ele vai pedir, ele vai oferecer a sua filha em casamento, mas era necessário 100 precúcios de filisteus. Davi vai e traz 200, porque o Espírito de Deus estava na vida de Davi. O que o Senhor está falando comigo, está falando contigo, não importa as perseguições da igreja velha, meus irmãos. Não importa o que estejam tramando contra você, não importa o que estejam pensando de você, que estejam falando por trás, tentando te derrubar. Se Deus te escolheu como uma igreja nova, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que não se corrompe, uma igreja que não é adoradora do dinheiro, ninguém vai te derrubar. Ninguém vai te derrubar.
Ninguém vai fazer você desistir. Ninguém vai tirar você do lugar aonde Deus te colocou. Pastor, e se fechar as portas para mim? Deus abrirá portões para você, meu irmão. Pastor, mas estão me perseguindo. Não te preocupa, que Saul perseguiu a vida inteira Davi por causa da inveja, do ciúme, por causa da unção que estava sobre a vida de Davi. Por causa da coragem, ele não entendia da coragem, a ousadia que Davi tinha, era devido ao Espírito de Deus que estava sobre a vida dele. Ora, meus amados, quantas perseguições nós temos visto hoje na atualidade. Homens proibindo irmãos de pregar porque não fazem parte do maldito sistema. Homens proibindo os irmãos de cantar, de louvar na igreja porque não fazem parte do maldito sistema. Eu tenho que fazer as coisas erradas. Eu tenho que pregar o que eles querem. Eu tenho que louvar o que eles querem. Eu tenho que ensinar o que eles querem. Não, meu irmão. Por isso Deus tem levantado uma igreja nova nesses últimos dias. O Senhor tem levantado jovens, tem levantado homens que ninguém conhecia, ninguém sabia de onde, qual a procedência. Mas o Senhor tem feito isso para mostrar a sua fidelidade, que Ele é fiel com aquele que obedece à palavra. Deixa a igreja velha com os seus sacerdotes, com os seus pastores, com os seus profetas. A igreja velha perdeu o poder. A igreja velha perdeu a intimidade com o Senhor. Mas o Senhor ainda está levantando uma igreja nova, irmãos. Uma igreja que será arrebatada. Uma igreja que prega a verdade, que ensina a verdade. Uma igreja que fala sobre o reino de Deus, que ensina sobre o reino de Deus. Uma igreja que prega o que Jesus nos deixou para pregar. Nós estamos vendo a igreja velha, corrompida. Amados, está cheio de atores em cima dos púlpitos do Senhor. Cheio de atores, homens que aprendem a arte teatral, que é para convencer os ouvintes, não é para trazer para o reino de Deus. Não é para converter, é para convencer. Homens usando de técnicas teatrais, homens que decoram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para impressionar. Então nós precisamos nos revestir do Espírito Santo. Nós precisamos atentar para o que está acontecendo. A igreja, amados, ela precisa se espelhar em um homem só, em Jesus Cristo. Este tem que ser o espelho da igreja. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós não podemos fazer diferença entre o negro e o branco, entre o abastado e o pobre. Nós não podemos fazer esse tipo de acepção, queridos. Isso não é agradável ao Senhor. Porém, só pensa dessa forma a igreja nova que tem o Espírito Santo de Deus. A igreja que o Senhor levantou, está levantando como Ele levantou a Davi. E quando eu falo em igreja, para finalizar, quando eu falo em igreja, né, não pense os irmãos que serão todos. Não, amados. Mas ainda tem uns poucos que o Senhor tem levantado. Ainda tem uns poucos que não dobraram os seus joelhos a Baal, que não beijaram a Baal. Ainda tem uns poucos que continuam fiéis ao nosso Deus, aos princípios de Cristo. Você vai ver que essa perseguição da igreja velha contra a igreja nova, né, de Saul contra Davi, vai perdurar ali por anos na vida de Davi. Você vai ver que no final, Saul vai procurar uma feiticeira, né, para saber o destino dele, dos seus filhos, sobre uma guerra contra os filisteus. E o que vai acontecer? Ele vai perder a peleja. Também quero salientar que durante esse tempo de perseguição, Davi teve a oportunidade de matar a Saul, mas ele não matou, entregou Saul nas mãos do Senhor. Né?
entregou nas mãos do Senhor. E quem tira a vida de Saul é ele mesmo. Ele vai tirar a sua própria vida, certamente perdendo a sua salvação. Não tinha mais o Espírito de Deus, não tinha mais intimidade para com Deus, não se arrependeu do seu pecado e no final perdeu a própria vida, né? Certamente perdeu a sua salvação. Davi, a promessa é cumprida na vida dele. 1 Samuel 16, versículo 13, como nós vimos aqui, ele vai receber a primeira unção. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4, ele vai receber ali a segunda unção. E 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3, ele vai receber a terceira unção, que é sobre todo Israel. A segunda foi sobre Judá e a terceira sobre todo o Israel. E se torna o rei mais amado, mais querido de todo o Israel. Queridos, a igreja nova que o Senhor está levantando vai ser a igreja que vai reinar com Cristo. A igreja nova que o Senhor está levantando vai ser a igreja que vai reinar com Cristo. Vai ser a igreja que irá reinar no milênio com Cristo. Irá reinar na eternidade com Cristo. Então façamos parte, melhor dizendo, da igreja nova. Façamos parte da igreja que vai reinar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor está levantando homens, está levantando mulheres, está levantando jovens, e eu sei que muitos desses que o Senhor está levantando não concordam com o que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Deixa esses homens, a igreja velha, se corromper. Deixa eles ficarem bem à vontade. Querem se sujar? Pode se sujar. Querem fazer campanhas para políticos? Deixa fazerem. Deixa abraçarem os políticos. Deixa se aliançarem bastante. Mas nós fazemos parte da igreja nova. Aqueles que ninguém valorizou ou valoriza, mas o Senhor tem escolhido para fazer a diferença. Vamos pregar a verdade, vamos anunciar o Evangelho, vamos fazer a nossa parte nesta terra. Não nos preocupemos se vão gostar, se deixaram de gostar. Não devemos nos preocupar, amados, se estamos recebendo oferta para pregar ou não. Vamos fazer a nossa parte, que o Senhor nos dará vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando agora pelo seu ministério, vamos estar orando pela tua saúde, que o Senhor venha nos abençoar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento onde estivemos diante da tua palavra. Meu Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja sobre nós, que o Senhor, meu Pai, a cada dia venha nos renovar, nos dar força, ousadia, intrepidez. Que sejamos, Senhor, esta igreja nova. Que sejamos, meu Pai, esta igreja que faz a diferença. A igreja, meu Pai, do sal, a igreja da luz. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor esteja todos os dias, meu Pai, direcionando os nossos passos. Nos dá saúde, nos dá, Senhor, força, nos dá coragem. Que o Senhor também, meu Pai, venha visitar este irmão, esta irmã que está ouvindo esta mensagem. Que o Senhor, meu Pai, venha repreender toda a enfermidade, venha repreender toda a doença, meu Pai. Que em nome de Jesus este homem seja curado desta enfermidade. Que esta mulher, Senhor, seja curada desta enfermidade que tanto lhe aflige. Em nome de Jesus. Abençoa a família, abençoa a tua igreja, é o que nós te pedimos. Ele já te agradecemos. Amém e amém. Amados, fiquem todos com a paz de Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.